agora, futebol. O Maracanã recebeu Flamengo e Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o clássico acabou decepcionando o torcedor. Barulho na arquibancada do Maracanã. De um lado, tricolores, do outro, flamenguistas. E um ilustre torcedor, José Aldo, campeão de MMA. Bola rolando, a aposta em campo era o duelo entre os atacantes Fred e Alexandro. No primeiro tempo, o rubro-negro começou pressionando. Alexandro aparece sozinho na área, mas o lance estava impedido. Depois, o atacante cruza para Everton. O meia chuta forte, mas Cavalieri defende. No contra-ataque, Cícero manda de bicicleta, mas a bola vai na trave. Com muita troca de passes, o jogo segue equilibrado. Neste lance, Eduardo da Silva disputa com Valência e cai. A bola sobra, Elivelton se aproxima, mas o atacante rubro-negro toca no cantinho do gol, marcando o primeiro do jogo. Machucado, Eduardo da Silva é substituído e sai aplaudido pela torcida. No finalzinho do primeiro tempo, Conca cobra a falta da intermediária. Fred ganha de Wallace no alto, cabeceia no cantinho e marca. Tudo igual no Maracanã. O segundo tempo foi de grandes emoções. Os protagonistas foram os goleiros, com grandes defesas. Conca cruza na área, Cícero desvia de cabeça. Fred domina e chuta forte, mas Paulo Victor espalma. Everton domina a bola e chuta colocado na cara com o gol, mas Cavalieri espalma e salva a meta tricolor. Fim de jogo, Flamengo 1, Fluminense também 1. Eu já previa isso, até pela maneira que o Flamengo está jogando, o estilo de jogo dele, um jogo muito marcado, bem pegado, a equipe está bem posicionada e nós sabíamos que ia ser assim. Então, nós tínhamos que também impor esse tipo de jogo para poder equilibrar. Apesar da boa atuação em campo neste domingo, Conca, que é peça-chave do Fluminense, não vai jogar a próxima partida contra o Grêmio. O meia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vou trabalhar dessa forma, ver se vai haver necessidade de mudar posicionamento para fazer a substituição dele, que a equipe mantenha um nível alto de atuação. E o Botafogo empatou fora de casa com o Criciúma. O resultado deixou o alvinegro na 16ª posição com 23 pontos. Vamos ver os gols? Em Santa Catarina, o Alisson invadiu a área e foi derrubado por João Vitor. Pênalti para o Botafogo. Ceballos cobrou com força e abriu o placar, 1-0. O gol de empate dos donos da casa veio também em cobrança de penalidade. Bolatti derrubou Luca dentro da área e Paulo Baier bateu com categoria, deixando tudo igual em Santa Catarina. Final, Criciúma 1, Botafogo também 1. Bom, agora recebemos aqui no estúdio o jornalista Carlos Santiago. Boa noite, Carlos. Carlos, vamos começar pelo Fla-Flu. O resultado não foi bom para ninguém, né? Péssimo resultado para as duas equipes que precisam vencer para conseguir chegar mais perto da parte de cima da tabela. O Fluminense, por exemplo, está em 7º. O Fluminense já esteve no G4 e agora vem se distanciando, está na 7ª colocação. E o Flamengo, que já foi lanterna por algumas rodadas, ficou ali estagnado, 11º colocado. O Flamengo começou muito bem o jogo, teve um volume de jogo maior, mas não conseguiu manter e no segundo tempo o Fluminense foi superior. No fim das contas, o Luxemburgo chegou a reclamar da arbitragem por conta do lance do Fred com o Chicão, mas também é reclamação normal, reclamação que não faz muito sentido porque estava longe do lance, foi antes do lance da cobrança de falta do Conca. É uma pena, né? Porque a torcida do Flamengo encheu o estádio mais uma vez, foi lá, a torcida do Flamengo vai sempre, comparece ao Maracanã e ficou no 1-1. Agora, a próxima rodada vai, principalmente o Fluminense, tem que engatar, tem que vencer, porque se não conseguir vencer, nem só o G4 vai ficar distante, mas pode ficar até longe da zona de classificação da Sul-Americana. O Fluminense que já está fora da Sul-Americana e está fora da Copa do Brasil. O Flamengo, querendo ou não, ainda tem a Copa do Brasil, está disputando ainda, então pode ser que consiga algo a mais para o próximo ano. Realmente o Fluminense não anda numa boa fase, né?
Não anda, mas já esteve pior. Um empate saiu um pouco, foi ruim, mas foi melhor do que ser derrotado. O Fluminense que teve esse período de vergonha, foi eliminado de virada na Sul-Americana, a Copa do Brasil também não era uma eliminação esperada, agora precisa engatar. E clássico realmente é muito complicado você cravar um favorito, escolher ali quem vai vencer, falar que o Flamengo é melhor. Eles têm um elenco equiparado, os elencos de Flamengo e Fluminense, então digamos que foi um resultado justo para os dois times. E o Fred, assim, a atuação do Fred, você acha que ele voltou a embalar, tá recuperando aquela fama de artilheiro, o cara que decide na área? O que você está achando da atuação do Fred? Olha, se for pegar o Fred da Copa do Mundo com o Fred do jogo de ontem, foi muito superior. Ele está recuperando um pouco a forma do Fred de antes, artilheiro, um jogador ousado que decide dentro da área. Se não fosse o Paulo Vitor, o Fred teria feito um belíssimo gol no segundo tempo e ele criou bastante também. Pode ser que o Fred, ao longo, até o final do ano, ele consiga recuperar a forma dele antes da Copa do Mundo. Tá certo. E jogando em São Januário, o Vasco voltou a vencer pela Série B. O Cruz Maltino bateu o Náutico de virada e está de volta ao G4. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Náutico marcou o primeiro com Sassá. O empate veio 10 minutos depois com Daxon. E a virada, que garantiu os 3 pontos, só veio aos 42 minutos com Kleber. Final, 2-1. É do Vasco! Num jogo difícil, num jogo dramático, mas é melhor por vencer com um jogo dramático como foi hoje ou a gente ficar na zona de conforto e perder a partida. O Vasco entrou em campo na 5ª colocação do campeonato. Com a vitória de virada sobre o Náutico por 2-1, ultrapassou o Ceará e voltou para o G4 do campeonato. Bom, Vasco finalmente venceu, né? Tava precisando dessa vitória, Carlos. Como é que foi a partida, ao seu ver? O Vasco mostrou que dentro de casa manda, que o Caldeirão fala mais alto e que aquela história de time da virada, ela é real. O Vasco estava sem vencer desde o dia 9 de setembro, exatamente em São Januário, a última vitória, e conseguiu se manter ali no G4. Essa partida foi a melhor do Vasco na Série B. Pelo menos no primeiro tempo, o Vasco atacou bastante. O Joel, que tem uma certa fama de retranqueiro, escalou o time bem e conseguiu ter um primeiro tempo ofensivo. O segundo tempo, o Náutico começou a jogar no contra-ataque, assustou um pouco, mas no fim, aos 42, foi lá o Vasco, com um passe de Thales, o Kleber fez o segundo gol. E aquela história de time da virada acabou prevalecendo. O Vasco é o 4º colocado. Está um pouco longe do primeiro, mas na próxima rodada espera-se que contra o Sampaio Corrêa o time consiga vencer para conseguir ficar ainda no G4 com folga e não deixar o pessoal da parte de baixo ali, da 5ª colocação, se aproximar mais. Papai Joel está superando a crise? Olha, o Joel está surpreendendo. É um técnico que já tem uma bagagem, mas por ter uma bagagem também, alguns dizem que é ultrapassado. Para um tiro curto, como ele foi contratado, de repente até o final do ano, até dezembro, tem sido uma boa alternativa. Escalou bem nesse jogo e ele vai ter uns desfalques para o próximo jogo, principalmente o Thales, que tem sido a menina dos olhos do Joel. Ele não vai jogar contra o Sampaio Corrêa, mas dependendo das mudanças que ele faça, pode surpreender novamente. E o que o torcedor do Vasco espera é isso, né? Que o Vasco engate, porque não dá para subir para a Série A sem ser campeão. No mínimo, tem que vencer, tem que ser campeão da Série B, é o mínimo. Tá aí, vamos torcer para o Vasco voltar à Série A. Muito obrigada, Carlos. Bom, e Niterói recebeu neste fim de semana uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A arena de Caraí ficou lotada. O calçadão ficou ainda mais movimentado. Para ver de perto as estrelas do vôlei de praia, no Aberto de Niterói, foi preciso enfrentar a fila. É a primeira vez que eu venho assistir um jogo de vôlei, circuito de praia, nunca tinha vindo, então aproveitei. É uma oportunidade única. Há 12 anos, Niterói não recebia a competição, que é a principal do calendário nacional de vôlei de praia. Eu, pessoalmente, gosto muito de jogar aqui em Niterói, realmente, porque as pessoas sabem o que é o esporte. É uma praia que todo mundo faz esporte, então é fácil você jogar. Na arquibancada, a torcida ajudou a empurrar as duplas com muita animação. E na areia, os atletas responderam à altura, com lances que empolgaram ainda mais a torcida.
De todas as etapas, essa é a torcida mais animada. Foi do começo ao fim, eles torcendo, falando o tempo todo. Isso é muito bom para a gente, que incentiva mais, dá mais vontade de jogar e vontade de ganhar também. E veja a seguir. Rio de Janeiro é o segundo estado em doação de órgãos no país.